para gravar no nosso computador. Vamos dividir aqui com vocês a nossa apresentação. Luiz, está vendo a apresentação aí, Luiz? Você é o primeiro que está aqui. Está carregando, professor. Agora sim, certinho. Beleza. Então, galera, nós vamos começar hoje o material 5. Até agora, a gente falou bastante sobre gestão da produção e falamos, dentro da gestão da produção, a gente falou sobre qualidade. Agora, nós vamos falar sobre o abastecimento. Então, nossa disciplina é gestão da produção e abastecimento. E a gente começa o material com o nosso plano de ensino, para vocês ficarem bem cientes de que existe um plano de ensino da disciplina. Então, nós temos 2 aulas por semestre, então, por semana, quinta e sexta. E aqui está a nossa ementa, nosso competências gerais desenvolvidas, esperadas ao final do curso, ao final da disciplina. Os objetivos divididos em objetivos gerais e objetivos específicos, o nosso conteúdo programático. Então, a gente já viu aqui, né, vamos falar já a evolução dos conceitos, processos e qualidade. Agora a gente está entrando na cadeia de abastecimento. Mecanismos de aprendizagem, forma de avaliação, bibliografia básica e complementar para vocês se aprofundarem no conteúdo, que a gente não consegue passar tudo, né? Tem sempre que buscar mais conteúdo fora também. E também o nosso cronograma. Ok? Nós já estamos no mês de novembro, hoje é dia 4 de novembro, já passou então agosto, setembro, outubro, estamos no último mês praticamente do semestre. O mês que vem a gente deve ter exame, alguma coisa assim, que alguém ficar. Então, nós devemos encerrar aqui com a regimental. Ok? Então, vamos lá. O conteúdo eu acabei de falar para vocês. Então, nós vimos a evolução dos conceitos da gestão da produção, os processos de operação e produção. Nós vimos bem rapidamente, tá? Porque não é uma disciplina de gestão da qualidade, mas como a gestão da qualidade está dentro da produção, então a gente viu alguns aspectos da qualidade. E agora, hoje, nós estamos começando a gestão da cadeia de abastecimento como um novo modelo competitivo e gerencial. E aí a gente vai ver práticas e iniciativas atuais da SCM, que é a Supply Chain Management, que é a gestão da cadeia de suprimento, tá? E nós vamos ver alguma coisa sobre operadores logísticos, tudo no mesmo material. Então, relembrando aqui para vocês, qual é o nome da nossa disciplina? Gestão da produção e abastecimento. O foco até agora foi a função produção. E o que é a função produção que não transformar inputs em outputs? Então, o nosso processo de transformação, onde a gente chama de manufatura, de produção, de processamento, nada mais é do que pegar os inputs, que são os recursos humanos, financeiros, materiais, instalações e processos, terra, energia e informação, que são também nossos insumos e nossa matéria-prima, passar por um processo de transformação e a gente chegar nos bens e serviços. Normalmente, quando a gente fala num processo de transformação, a gente fala muito mais em bens do que serviços. Mas na logística, vocês sabem que a logística a gente entrega um serviço. E qual é esse serviço? É o serviço da movimentação dessa carga, ok? E para que isso tudo seja bem feito, a gente tem que fazer as medidas de performance. Lá dentro é como eu estou trabalhando. E aí eu vejo qualidade, custo, produtividade, entre outros fatores. A gente deu muito mais foco na qualidade, na produtividade e em custo do que os outros. Ok? Como resumo do nosso conteúdo, a gente viu o conceito da produção, a gente viu o histórico e evolução da produção, a gente viu os inputs, que são os recursos, e a gente viu os outputs, que são os produtos e serviços. Falamos sobre composição de preço, custos e lucro, falamos sobre o preço versus o valor, falamos sobre a engenharia da produção, sobre os novos conceitos da produção, sobre a produção
no futuro ou do futuro, falamos sobre os tipos de operação, falamos e enfatizamos muito sobre produtividade. Depois falamos da APO, a famosa Administração da Produção e Operação, que também reflete na capacidade produtiva e na produtividade. E finalizamos essa parte da produção com os tipos de manutenção: manutenção corretiva, preventiva e preditiva. E depois abrimos a gestão da qualidade, onde nós falamos sobre o, deixa eu voltar aqui, né, que é PDCA e não PDCS. Tá? Então, nós falamos sobre o PDCA, falamos sobre o fluxograma. Opa, vamos voltar aqui e complementar aqui, que faltou um A, fluxograma. Falamos sobre o checklist ou folha de verificação. Falamos sobre o diagrama de Pareto e falamos sobre o diagrama de Ishikawa. E aí nós fechamos um pouquinho essa parte da gestão da qualidade, ok? Aqui são só exemplos. E agora a gente vai falar, então, da cadeia de abastecimento, ok? Beleza? Então, para a gente falar da cadeia de abastecimento, vamos dar o boa noite aqui para o Giovanni, boa noite para a Lara, que chegaram enquanto eu estava falando. Sejam bem-vindos. Então, nós estamos com 3, 6, 7, 8. Ainda faltam 3 alunos. Vamos lá. Galera, relembrando, o que é cadeia de abastecimento? O que é cadeia de abastecimento? Cadeia não tem nada a ver com jaula ou com prisão, tá? Cadeia é um processo completo e nós estamos falando de uma cadeia de abastecimento. O que vocês, ao longo desses 4 semestres, para quem já está no 4º semestre e último, né? Para quem está no 3º, para quem está no 2º ou para quem está no 1º, entende sobre cadeia de abastecimento? Vocês estão me escutando? Alô? Alô? Terra, Marte, Marte, Terra. Alô? Alô? Alguém na escuta, por favor? Oi, professor. Opa, então vocês me escutaram? Escutou, Lara, o que eu perguntei? Eu tô fazendo barulho, eu tô ouvindo o senhor bem baixo. Caramba, não tá num volume razoável. Vamos lá, aumentei um pouco mais aqui, melhorou? Pode repetir a pergunta, professor? Então, vamos lá. Aí a gente falou que a gente viu bastante coisa sobre a gestão da produção e que agora a gente vai entrar na outra parte da disciplina, que é o abastecimento. E o abastecimento tem a ver com a cadeia de abastecimento. Sim. Como agora a gente entrou na parte da levar o produto, né? Porque a gente faz a gestão da produção. A gente viu inputs, transformação e outputs. Agora é como se eu tivesse com o produto pronto e eu quero levar para o cliente. Só que a cadeia de abastecimento ela é muito mais do que só levar para o cliente, que é essa parte aqui da distribuição física. Aí eu fiz a pergunta: o que seria ou o que vocês entendem como cadeia de abastecimento? Eu entendo que é todo o processo, desde a gente ter a matéria-prima até entregar para o cliente e refazer a cadeia toda de novo. Tipo, sempre estar abastecendo e levando de volta para o cliente. Eu não sei se está certo, professor, mas é assim que eu tento imaginar na minha cabeça, pelo menos. Ok. Faltam algumas pequenas introduções. Não está errado, Lara, mas dá para melhorar um pouquinho, mas está legal. Vamos lá, eu gostaria de ouvir mais pessoas comentando sobre o que vocês entendem ser a cadeia de abastecimento. Lembrando, turma, que não tem problema de vocês falarem não o que vocês acham. Nós estamos iniciando, principalmente para quem é do 1º semestre. Não tem problema, é só para ter uma ideia. Né? O que vocês acham que é cadeia de abastecimento? Vamos lá, Luiz, Débora, Guilherme, Pamela, Giovanni, Vitor e Tatiana já
tem mais bagagem. Vamos lá, Luiz. Você que é um cara da área, Luiz. O que você acha que é cadeia de abastecimento? Então, professor, eu acho que a cadeia de abastecimento, ela meio que engloba as funções da logística, né? Entregar o produto certo para o cliente certo, com o tempo certo, né? E complementando o que a Lara falou, elas abastecem os serviços, né? Os serviços necessários, ou seja, são etapas que existem cisternas e a cadeia de abastecimento ela meio que supra essas cisternas. Basicamente isso. Ah, legal, legal. Não está errado, Luiz, mas dá para complementar, tá? A gente vai complementar. É isso que eu gostaria de saber, como é que vocês estão. Giovanni, quer falar alguma coisa aí, Giovanni? Não, professor. Ô, rapaz, fez um pacto aí de não falar, Giovanni? Olha só, então, vamos fazer agora, eu queria pegar, alguém está pode falar? Vou dizer, Pamela, tu pode falar? Tá com o microfone aí? Sim, professor. Legal. Então, Pamela, eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta bem simples. Escolhe um produto dentro da sua geladeira. Um produto qualquer. Leite? Leite, muito bom. Leite. Leite, ele faz parte de uma cadeia, ok? Certo? Vamos pensar assim. Uma cadeia é algo que a gente tem que entender como um processo como um todo. O leite é o produto final de uma cadeia, de um processo. Ok? Da onde vem o leite? Posso continuar perguntando para você, Pamela? Pode. Da onde vem o leite? Da vaca? Da vaca. Para ele chegar da vaca até a caixinha que você tem na sua casa, você acha que acontece algum processo de transformação? Sim. Sim. Então, vamos considerar que a vaca é um input para o processo de transformação e para o produto chamado caixinha de leite. Ok? Tá claro isso? Ok. Uhum. Beleza? Essa vaca, para produzir leite, o que ela precisa? Ser alimentada? Alimentada. Ela, além de ser alimentada, ela precisa de um local físico para ela estar. Ok? Sim. Uhum. Beleza. Vamos pensar que para ela ser alimentada, ela precisa de alimento. Sim. Qual alimento você acha que ela come, Pamela? Mas capim, mato. Ela vive na fazenda? Tá. Capim-mato. Mas será que ela come ração também? Você acha que Eu sim não ou que faço não? ideia. Provavelmente ela come ração também. Ela pasta, tá? Mas ela é complementada a alimentação dela com ração. Vamos pensar agora que essa ração ela tem que ser produzida, certo? Certo. Normalmente a ração ela vem do farelo de milho ou do farelo de soja. Para que eu produza essa ração, eu tenho que ter uma fazenda de milho ou uma fazenda de soja, certo? Certo. Para que eu tenha uma fazenda de soja, por exemplo, eu tenho que ter uma plantação de soja, Sim. certo? Para que eu tenha uma plantação de soja, eu tenho que ter um terreno fertilizado, com fertilizante, certo? Certo. Esse fertilizante ele tem que ser produzido por uma empresa, ok? Ok. Vamos supor que esse fertilizante venha da ureia. Ureia é um dos produtos que faz o fertilizante, ok? Ok. Essa ureia tem que ser produzida por uma empresa, certo? Porque Certo. ela não nasce do nada, ela tem que ser produzida. Normalmente, a ureia ela é feita em grande parte do metano. O metano é um produto que, em grande parte, tem no gás natural.
Esse gás natural tem que ser produzido por uma empresa, certo? Certo. E esse gás natural, normalmente, ele está num poço de gás natural. Aí eu não consigo ir mais além disso. Olha só, para que esse leite... Pamela, é isso mesmo. Para que esse leite chegue na sua casa, ele tem que vir lá daquele poço de gás natural. Quando eu junto todo esse processo numa linha, eu chamo de cadeia de abastecimento. Deu para entender? Então, vamos pensar aqui que a cadeia de abastecimento é todo o processo de uma linha de produto, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Ok? Luiz, Lara, Pamela. Quando a gente fala, então, de cadeia de abastecimento, é todo o processo de uma linha de produto, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Isso chama-se cadeia de abastecimento. Vamos agora fazer uma outra pergunta e eu gostaria de que alguém levantasse a mão e respondesse junto comigo. Vamos lá. A cadeia de abastecimento do veículo automotor, chamado automóvel. Quem que gostaria de responder? Eu vou fazendo as perguntas e a pessoa vai respondendo comigo. Pamela, você já respondeu. Vamos lá. Quem gostaria de entrar nessa daí? Ô, Luiz, pode ser você aí, Luiz? Vinícius, pode ser você? Opa, Pode ô, ser. Luiz. Pode ser, então? Demora, desculpa. Pode, claro. Então, vamos lá. O veículo é aquele produto que chega na mão do consumidor, ok? Sim. Quem é que faz o veículo, Luiz? São as montadoras, né? Montadoras, muito bem. Então, há um processo de transformação na montadora que ela gera um output chamado produto. Qual é o processo que vem antes da transformação na montadora? Chuta um processo. Uma matéria-prima, desculpa, uma matéria-prima. Uma matéria-prima? É. Sei lá, o plástico, o aço? Não, vamos no aço, então. Beleza, no aço. O aço, ele chega na montadora como uma chapa bem fininha e ele tem que ser feito aonde? Onde você acha que a chapa bem fininha de aço tem que ser feita? Putz, professor, agora você me pegou, hein? O nome dessa empresa chama Siderúrgica. Siderúrgica. Certo? Então, a siderúrgica pega um produto, transforma esse produto em aço, pega esse aço, faz aquela chapa bem fininha, põe na bobina e entrega para a montadora. Para que ela faça o aço, qual é o produto que ela pega? Qual o principal que você acha? O aço, o aço é uma liga de ferro com mais um componente. Tá? Metal? Com mais um componente, com mais um metal, mas em grande parte é o ferro, tá? É o ferro. Grande parte do aço vem do ferro. Então, para que ela transforme esse produto em aço, ela pega ferro e mais alguns outros produtos, metais pesados, põe lá no processo da siderurgia. O que é o processo da siderurgia? É um forno, que eles chamam, que nem era cozipa, chamado de alto forno, onde você coloca essas ligas metálicas e cozinha tudo junto, faz um processo de cozinhar e depois esfria. Aí você transforma no aço. Então, a siderúrgica precisa do ferro, ok? Beleza, Luiz? Beleza. E
Para eu ter o ferro, o que eu preciso fazer? Precisa ter os outros componentes, né? Não, o ferro em si é um minério. Para eu ter o minério de ferro, eu preciso ter uma mina de ferro. Uma mina de ferro é um local onde fica numa montanha ou em algum lugar em que os mineiros vão lá e tiram o ferro, certo? Aí eu não consigo ir mais, que nem eu falei do gás natural, que eu vou lá no poço de gás natural e pego o gás natural. A mesma coisa na mina de ferro, eu vou na mina de ferro que está, por exemplo, numa montanha e pego o ferro que está ali misturado. Aí eu pego esse ferro, minério de ferro, extraio esse minério de ferro, limpo ele, deixo ele bonitinho, mando para a siderúrgica transforma no aço plano e fininho, manda para a montadora pega e transforma no carro. Isso chama-se cadeia de abastecimento do veículo automotor chamado carro. Então, quando eu quero falar para vocês cadeia de abastecimento, lembrem-se disso. É todo o processo de uma linha de produto, desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Então, turma, a gente pode ficar aqui a noite toda dando exemplos de linha de produto, ok? Dando exemplo de linha de produto. Então, a gente agora vai entrar especificamente no conteúdo e aí a gente vai dando mais exemplos quando a gente for falar do conteúdo. Então, o que é a cadeia de abastecimento? Eu pego uma empresa, uma fábrica, que faz a transformação de uma matéria-prima em um produto. E quando eu falo em cadeia de abastecimento, eu pego desde o primeiro fornecedor, certo? O primeiro fornecedor. Então, são fornecedores. Eu tenho que fazer a pergunta indo para trás dessa cadeia. Aí eu venho na empresa que transforma e depois essa empresa manda o produto para frente, que pode ser uma segunda empresa, uma terceira empresa ou o cliente final. Por que a gente chama de cliente final? Porque o cliente final é sempre o usuário do produto. Por que clientes de uma forma geral? Porque eu posso estar mandando um subproduto para uma outra empresa transformá-lo ainda, que é o caso do minério de ferro transformado em aço, transformado em chapa plana, indo para a montadora e a montadora transformando em carro. Então, veja que a última empresa é a montadora que transforma no carro que vai para o cliente final. Mas antes de chegar na montadora, passaram vários processos desde a origem do minério de ferro lá dentro da mina. Da mesma forma, o leite. O leite que está sendo bebido pela gente na nossa casa, ele tem todo um processo da cadeia de abastecimento do laticínio chamado leite, desde a origem do primeiro fornecedor, que a gente chamou de gás natural, para transformar em ureia, para transformar em farelo de soja ou farelo de milho, para transformar em ração para o alimento da vaca, para depois ser transformado, processado no leite que a gente bebe. Então, é essa a ideia que eu quero passar para vocês. Então, nós vamos ter uma visão do que acontece nessas diversas empresas, dentro de uma linha de produto, ok? É isso que a gente vai falar muito sobre cadeia de abastecimento. Aí, provavelmente, a Tati, a Pamela, o Vitor Costa devem se lembrar dessa figura amarela, que lá no nosso primeiro semestre eu devo ter apresentado o que eu chamo de quadro amarelo. Eu adoro esse quadro. Ele não é totalmente completo, tá, turma? Mas ele é bem ilustrativo para aquilo que a gente quer falar. Então, olhem aqui em cima. Aqui em cima está escrito cadeia de abastecimento. E ele tem uma setinha que vai antes desse processo aqui e tem uma setinha que vai para depois desse processo. Então, cadeia de abastecimento é o todo que pega um processo de uma linha de produto desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Estou enfatizando isso, turma, por quê?
De repente, vocês estão vendo a novela, estão jantando, alguma coisa assim, que estão não prestando atenção nesse momento. Então, eu vou repetir nessa primeira aula várias e várias vezes o que é cadeia de abastecimento. Lembrando agora, turma, que dentro da cadeia de abastecimento existem várias etapas da logística. Olha lá, dentro da minha cadeia de abastecimento, desse todo aqui, macro, eu tenho várias etapas da logística. E o que é logística, turma? Então, logística tem que ficar claro para vocês. Logística é uma parte da administração que cuida em uma empresa da área da logística da produção, da logística de suprimento e da logística de distribuição daquela transformação, daquela produção daquela empresa, que pega os inputs desta empresa e transforma em outputs dessa empresa. Então, quando eu falo em logística, somente logística, eu estou falando da área de suprimento, da produção e da distribuição de uma única empresa. Quando eu pego, turma, a logística da minha empresa, que eu estou falando em suprimentos da minha empresa, ou seja, das matérias-primas e dos insumos da minha produção, e eu olho a empresa que está entregando este produto para mim, a logística de distribuição da empresa que traz o produto para mim, mais a minha logística de suprimento, eu chamo de logística empresarial, que é a minha logística com a logística da outra empresa. Quando eu pego o meu produto aqui na logística de distribuição da minha empresa e mando para uma outra empresa, por exemplo, eu mando para um supermercado, e esse supermercado vai vender o meu produto, eu estou falando de logística empresarial. Então, quando a minha empresa, que tem a logística dela, junta a logística dela com a empresa fornecedora ou a logística dela com a empresa na minha distribuição, eu faço logística empresarial. Então, quando eu pego a minha logística e junto com as outras empresas, eu faço a logística empresarial. Quando eu tenho uma cadeia de logística empresarial, ou seja, de todas as empresas envolvidas no processo, eu chamo isso de cadeia de abastecimento. Ou, como muita gente chama, de SCM, que é o Supply Chain Management, ou seja, o gerenciamento da cadeia de suprimento. Ah, mas professor, por que suprimento aqui virou abastecimento? Olha, turma, não sei. Não sei quem é que geriu aqui e colocou cadeia de abastecimento. Por que não colocou cadeia de suprimento? Talvez essa criatura tenha colocado cadeia de abastecimento para não confundir com suprimento. Só que, ao pé da letra, supply é suprimento, não é abastecimento, ao pé da letra. Então, quem traduziu SCM como gestão da cadeia de suprimento poderia ter traduzido como gestão da cadeia de abastecimento. Então, às vezes, em função do autor, fica meio confuso. Mas lembre-se, quando tiver a palavra cadeia na frente, cadeia de abastecimento, ele é o todo. Lembrando, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final de uma linha de produto. Uma linha de produto. Ah, mas professor, por que você enfatiza a linha de produto? Por quê? Porque são muitas cadeias de abastecimento. São muitas. Quando a gente fala de commodities, então são muitas cadeias de abastecimento. Não é uma cadeia de abastecimento. Eu não pego todos os produtos e jogo num balaio só. Eu separo linhas de produto. Então, vamos supor, alimentação, automóvel, combustível, bebida, eletrodoméstico, eletroportáteis, telefonia, tudo isso são linhas de produto. E cada linha de produto para cada linha de produto existe uma cadeia de abastecimento, que ela é estudada de forma específica, sem misturar com as outras cadeias. Então, por exemplo, o Brasil é um expert na produção e na exportação de alimentos. Mas qual alimento que a gente exporta?
A gente não exporta alimento, né? A gente exporta grãos. Olha só, alimento é uma coisa diferente. Alimento parece que é aquilo que eu vou comer. Eu não como soja pura, o grão de soja. O Brasil exporta grãos, o Brasil exporta proteínas, tanto que a gente chama de proteínas, a gente não chama de carne, a gente não chama de frango, a gente exporta proteínas. Não é o alimento em si, a gente exporta grão de café, não exporta café. Olha só a diferença. Então, a gente não exporta alimento, a bebida, a gente exporta grãos, a gente exporta proteínas. Então, quando a gente fala da cadeia de abastecimento de grãos, cadeia de abastecimento de proteínas, então ele é muito mais específico para ser estudado. Alguma pergunta aí, turma? Tranquilo, professor. Tranquilo? Giovanni falou, tranquilo aí, Luiz? Você queria falar alguma coisa? Não, foi o que eu falei, tranquilo. Ah, foi você? Eu pensei que tivesse sido o Giovanni, porque apareceu o amarelinho aqui ao redor dele. Então, é isso que a gente vai estudar, turma. Mas é claro que quando a gente fala na cadeia de abastecimento, a gente tem que entrar na logística da empresa, certo? Eu não vou poder falar nunca de uma cadeia de abastecimento sem estar falando na logística de uma empresa. E aí, quando eu junto a logística de uma empresa mais a logística da outra empresa, eu vou estar falando em logística empresarial. E quando a gente fala disso, logística empresarial, provavelmente vocês têm uma disciplina chamada logística empresarial. Então, eu não vou entrar em grandes detalhes, eu vou falar sempre no macro, na cadeia de abastecimento, que é o que a gente vai falar na gestão da produção e abastecimento. Agora, para ficar mais claro, o que é a logística de uma empresa? Então, olha só, logística, vamos pegar o quadro amarelo aqui ainda, tá? No quadro amarelo, eu tenho a logística da empresa, eu tenho aqui a empresa, bem aqui no meio, manufaturando, tá vendo? Manufatura. Aqui a manufatura é a área de produção da empresa, que a gente já viu na gestão da produção. Então, a gente já falou bastante sobre a gestão da produção. Nessa área da produção, eu tenho o quê? Os inputs. O que são os inputs? Para produzir, são as matérias-primas e os insumos que eu tenho que levar na minha área de produção. Na minha área de produção, eu produzo alguma coisa, e isso que eu produzo é o meu output. Ok? Então, tudo que eu faço na minha área de produção, com exceção de produzir, tudo que eu faço de movimentação de insumo, de matéria-prima, de embalagem, de produto em processamento, de produto final, eu chamo da logística de produção ou logística interna. Mas, pessoal, professor, muitas vezes quem faz isso é o próprio operador, é o próprio cara da produção. Mas a função que ele está fazendo, mesmo sendo o operador da produção, ele está fazendo uma logística de produção. Quando ele vai até o armazém e pega a matéria-prima para trazer para a área de produção. Mesmo que ele seja o cara que põe a mão na massa. Mesmo que ele, na pizzaria, seja o cara que vai lá no freezer e pega o material. Então, o pizzaiolo normalmente também faz a movimentação interna dos produtos. Então, nessa movimentação interna dos produtos, ele está fazendo logística da produção. Claro que ele está produzindo também, mas na movimentação dos produtos, das matérias-primas, do produto semi-acabado até o produto acabado, o nome que se dá a isso é logística da produção. Professor, mas para que esse nome? Turma, para ficar bem diferenciado o que é produzir, fazer a massa, pôr o recheio em cima, pôr a massa com recheio dentro do forno, tirar essa massa com recheio assada de dentro do forno. Isso é a produção. Isso é a produção. Mas quando ele põe a massa dentro do forno, ele está fazendo logística interna. Quando ele faz a massa, quando ele amassa a massa, estica a massa, ele está fazendo a pizza. Quando ele põe os ingredientes em cima, ele está fazendo a pizza. Quando ele põe aquela pá debaixo da pizza, ele põe a pá debaixo da pizza, ele já está fazendo um movimento de
pegar o produto do ponto A e levar o produto para o ponto B, que é dentro do forno. Quando eu faço o movimento do produto do ponto A para o ponto B, é logística. Professor, mas de novo, é o cara da produção que está fazendo. Ok, o cara que dá produção, que faz a pizza, faz a logística interna também. Mas são tarefas diferentes. Vamos supor que o cara da pizza só fizesse pizza, só amassasse a pizza, amassasse a massa, abrisse a massa, colocasse o recheio, colocasse o molho e o recheio. Esse cara não faz mais nada que isso. Ia ter que ter uma outra pessoa que ia pegar a pá, pôr embaixo da pizza, levar até o forno. Então, é uma outra pessoa que faz a logística interna. Ele tira a pá e deixa assando. Sei lá, 50 segundos, 60 segundos depois, ele coloca a pá e tira a pizza pronta e põe dentro da embalagem. É uma pessoa que está fazendo logística interna ou logística da produção. E isso acontece em todas as áreas de produção. É assim que acontece. Muitas áreas de produção, quem faz essa logística interna é o próprio operador. Mas vou dar um exemplo na nossa área lá da Petrobras. Existe uma separação bem clara dentro da refinaria do operador, que é o operador de produção, o operador de processo, e o operador de transferência e estocagem, que é o operador da logística interna. São dois operadores. Todos dois trabalham na operação. Só que o operador de transferência e estocagem, ele é exclusivo da logística de produção. E o operador de processo é exclusivo da produção. Então, tem algumas empresas que, em função da quantidade de pessoas necessária para fazer esses processos, separam claramente. Não é o caso da pizzaria, a não ser que a pizzaria seja uma pizzaria grande, expressa, que tenha um movimento muito grande. Aí ela pode fazer isso, mas uma pizzaria pequena, às vezes até o dono que está fazendo tudo isso. Ele atende o telefone, ele vai lá, abre a massa, monta a pizza, põe dentro do forno, tira do forno, põe na embalagem e entrega para o motoqueiro levar. Muitas vezes é uma pessoa só que faz isso. Às vezes a empresa vai crescendo e você vai colocando mais quantidade de pessoas. Está claro até aí, turma, o que é logística interna ou logística de produção? Quero ver o positivo ou alguém falar. Beleza, professor? Sim, professor. Ok, obrigado, Tati. Vamos lá. Voltando ao nosso quadro amarelo. Voltando ao nosso quadro amarelo. Olha só. Então, a logística da produção, que é da minha empresa, então a logística trabalha com a manufatura, a movimentação dos produtos na área de produção. Ela também, essa mesma empresa, trabalha para pegar o produto do almoxarifado, certo? Ou do armazém. O nome do almoxarifado é uma parte do armazém. Então, olha só, a logística da produção, vamos olhar para o lado esquerdo da tela, tá? A logística de produção tem uma interface com a logística de suprimento. Olha só, turma, quando eu falo em logística, eu falo em logística de suprimento. Quando eu falo em várias logísticas, eu chamo de cadeia de abastecimento. Então, a diferença está aqui. Ela é sutil, mas existe. Cadeia de abastecimento é o todo. Logística de suprimento ou logística de abastecimento ou administração de materiais é uma parte da logística da empresa. E a logística é uma parte da cadeia de abastecimento. Então, eu tenho cadeia de abastecimento, logística, logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição. Então, quando eu falo em logística de suprimento, eu estou falando daquela área que leva o produto para a minha empresa. Quando eu falo em cadeia de abastecimento, eu estou falando em todo o processo de uma linha de produto, desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Então, nessa área de interligação da minha logística de produção com a minha logística de suprimento, ó, onde estão essas duas setinhas vermelhas, eu tenho uma área que se chama planejamento e controle de estoque. Essa área de planejamento e controle de estoque
é que faz com que a minha área de produção nunca deixe de ter matéria-prima para produzir produto. Então, professor, quer dizer que a área de planejamento e controle de estoque ela pode tanto ficar na minha logística de suprimento quanto na minha logística de produção? Pode. A você que define aonde que ela vai ficar. O que acontece? Quanto maior a empresa, mais necessidade eu tenho de separar esses cargos. Quanto maior a empresa. Quanto menor a empresa, turma, por exemplo, o pizzaiolo, dono da empresa que é pizzaiolo, é ele que faz o planejamento e controle de estoque e é ele que faz a compra de produto. É ele que define onde ele vai comprar, quanto vai pagar. Então, quanto menor a empresa, mais na mão de uma ou de poucas pessoas, todas essas tarefas vão estar. Quanto maior a empresa, mais diluído vai ficar essas tarefas, ou seja, vai ficar essas tarefas na mão de mais pessoas, de um número maior de pessoas. E aí eu posso definir dentro da minha empresa que o planejamento e controle de estoque vai ficar na logística de suprimento, ou logística de abastecimento, ou administração de materiais. Vocês é que vão definir. Ou eu posso definir que ela vai ficar na minha logística de produção. Ok? Beleza, turma? E aí? Então, vamos lá. Na minha logística de suprimento, para que eu tenha um bom planejamento e controle de estoque, eu tenho que ter uma área que faça administração de materiais, que cuide do suprimento. Olha só, suprimento é tudo aquilo que eu preciso para produzir na minha linha de produção. Então, vamos falar da pizzaria. O que eu preciso de suprimento? Então, eu preciso de farinha, eu preciso de leite, de açúcar, de sal e de todos os ingredientes para fazer a minha pizza. Então, eu tenho que ter uma linha que cuida do suprimento. E quem é que cuida do suprimento? Então, é quem sabe qual é a matéria-prima que eu vou usar. Então, por exemplo, farinha de trigo. Normalmente, as pessoas compram farinha de trigo, sal, açúcar, fermento, tudo separado. Mas hoje já existe, por exemplo, moinhos que fazem a farinha para pizza. Você não precisa fazer mais nada. É uma farinha que vem nos sacos, sei lá, de 5 quilos, 10 quilos, 50 quilos, e que você, só com aquela farinha, você já faz a massa. Você não precisa misturar mais nada. Só a água que você quiser, ou o leite, não sei como é que você vai fazer a sua pizza. Aí depende de como é que você quer que saia o sabor. Então, quem cuida disso aí? Quem é que vai atrás do fornecedor? Então, é uma área chamada de administração de materiais, que fica dentro da logística de suprimento, ou muitas vezes ela é conhecida pelo mesmo nome, administração de materiais, logística de suprimento ou logística de abastecimento. E aí a pessoa, o responsável, vai conhecer o fornecedor, vai saber se o fornecedor tem a qualidade adequada, os requisitos que a gente falou lá na gestão da qualidade. Então, o meu fornecedor atende os requisitos que eu quero? Então, a minha farinha que eu quero é com uma pitada, 1% no máximo de açúcar, 0,5% no máximo de sal, 1% no máximo de fermento. Então, por exemplo, eu quero colocar na minha farinha pó de alho frito para dar um gosto diferenciado. Então, eu vou fazer os requisitos e vou entregar para o meu supridor. E aí eu vou ver se a qualidade daquilo que ele está suprindo me atende. Se eu identificar o fornecedor, eu vou lá e contrato aquele fornecedor. Eu não posso, turma, nunca ficar na mão de um único fornecedor. Eu tenho que, por exemplo, ter 2 ou 3 fornecedores e comprar 70% de um, de 15 a 20% do outro e de 10 a 15% do terceiro, para que eu possa ter sempre uma condição de ter um supridor quando faltar um deles. Depois eu tenho que cuidar do transporte, ou a empresa que vai me suprir o meu produto cuida do transporte, ou seja, eu tenho que saber aonde é que o meu produto está, então é a área de logística de suprimento que faz isso. E depois, quando o produto chegar, eu tenho que conferir o produto, conferir a nota fiscal e fazer a armazenagem da matéria-prima. Essa matéria-prima fica armazenada até que o meu planejamento peça, através do meu controle de estoque, essa matéria para poder fazer a linha de produção. Dúvidas até aí, turma?
Dúvidas? Não, professor. Legal. Muito bem, Pamela. Agradeço a sua resposta. Uma coisa que eu não falei quando eu falei da produção, eu acabei não falando dessa movimentação de materiais. Na movimentação de materiais, eu tenho que fazer o planejamento, a programação e o controle da produção. Quando eu faço isso, turma, por exemplo, minha empresa é uma empresa de pizza. Se a minha empresa é uma empresa de pizza, eu só atendo a um sistema puxado, certo? Eu só faço a pizza depois que eu receber o pedido, ok? Mas e se o meu sistema é um sistema empurrado? Então, também tenho que ter planejamento, programação e controle da produção. Ou seja, eu faço grão de café, mas eu já tenho que ter o planejamento de quantos, né, eu vou plantar, quanto eu vou colher, quanto eu vou secar, quanto eu vou ensacar e quanto eu vou mandar. Para isso, eu tenho que ter um planejamento, programação e controle da produção, na linha da logística da produção, da mesma forma que eu tenho um planejamento e controle de estoque. Então, para que eu produza, por exemplo, minha pizzaria faz em média 100 pizzas de segunda a quinta e 200 pizzas sexta, sábado e domingo por dia. Então, minha pizzaria faz 200, 400, 600, 700, 800, 900, 1.000 pizzas por semana. Então, para eu ter o meu planejamento e programação do controle da produção, eu tenho que falar para o meu planejamento e controle de estoque do que eu vou precisar em cada semana. Porque o planejamento e controle de estoque compra aquilo que o planejamento, programação e controle da produção pede. Mas, professor, isso é uma empresa grande. Turma, de novo, é uma empresa grande. Quanto maior a empresa, mais subdividida ficam essas tarefas. Quanto menor a empresa, mais na mão de poucas ou de uma pessoa vai ficando essas tarefas. Às vezes, o pizzaiolo é o dono da empresa, dono da pizzaria, né? Ele faz o planejamento, programação e controle da produção, ele faz o planejamento, controle de estoque, ele faz a compra dos produtos, ele faz o transporte, ele guarda a matéria-prima. Então, tudo isso vai depender sempre de quanto é grande a minha empresa. Ainda na movimentação de materiais, estocagem em processo. Então, por exemplo, pizza, eu nunca vou poder estocar em processo. Não tenho como estocar pizza em processo. Ela é feita rapidamente. Abre a massa, põe o recheio, põe no forno, tira do forno e manda embora. Mas existem outros produtos em que eu posso fazer isso. Por exemplo, um celular eu posso fazer em determinado tempo. Então, pode ser que eu faça um controle da estocagem em processo. A hora ele está 10% pronto, a hora ele está 50% pronto em cada dia, a hora ele está 90%, a hora ele está 100%. Veículo, né? Pode ser que eu consiga fazer 10 veículos num dia, ou pode ser que eu faça um veículo a cada 10 dias, dependendo do meu sistema de produção. Então, isso aqui é estocagem em processo. E esse cara da linha da produção também cuida da embalagem. Então, é o cara que eu falei para vocês, é o pizzaiolo que vai lá, pega o material, faz a pizza e põe a pizza na embalagem. Enquanto eu estou com o produto na embalagem, ainda está na logística de produção. A partir do momento em que o meu produto está pronto e embalado, eu tenho uma linha de intersecção entre a logística de produção e a logística de distribuição. Ainda tudo dentro da logística de uma única empresa. Está tudo aqui dentro, ó. É só você pegar o tracejado e trazer aqui embaixo, ó. Está tudo dentro da logística de uma única empresa. Nessa linha de intersecção entre a logística de produção e a logística de distribuição, eu tenho uma coisa chamada de planejamento dos recursos da distribuição. Olha só nessa linha de baixo eu tenho planejamento de controle de estoque, planejamento, programação e controle da produção, planejamento dos recursos da distribuição. O que significa isso? Quando a pizza está pronta, o que eu faço? Vamos lá, turma. Quando a pizza está pronta, o que eu faço? Na pizzaria, tá? Quando a pizza está pronta na pizzaria, o que eu faço? Embala? Não, quando a pizza está pronta na pizzaria, embalada, já dentro da embalagem. Ah, você entrega, você exporta, né? Isso, mas como é que eu faço a entrega? Você deixa com o motoboy e o motoboy leva até o cliente. Muito bem, Luiz. E se o motoboy não tiver aparecido?
Aí você tem que arrumar alguém para poder entregar. Se você se deixar o estabelecimento sozinho. Fica difícil, né? Então, Luiz, aí cai aqui, ó, planejamento dos recursos da distribuição. Quando eu estou com a pizza pronta e vou entregar para o motoboy, quem é o motoboy nesse processo? É recurso da distribuição, ok? Então, por exemplo, minha pizzaria é grande, eu tenho 10 motoboys. Como é que eu planejo a entrega? No planejamento de recursos da distribuição, por exemplo, eu pego o motoboy 1 na zona 1, o motoboy 2 na zona 2, o motoboy 3 na zona 3, o motoboy 4 e 5 na zona 4, porque eu tenho mais entrega na zona 4. Então, tudo isso chama planejamento dos recursos da distribuição. Estou falando da pizzaria, mas, por exemplo, a minha empresa é o CD de distribuição do McDonald's. A minha empresa é o CD de distribuição do McDonald's. Eu recebo toda a matéria-prima de todas as origens do McDonald's e separo elas, né? Faço picking, né? Dos meus produtos para mandar em cada caminhão, para cada caminhão atender uma região de várias lojas do McDonald's. Então, olha só como a gente pode fazer a complicação. Imagine isso, turma. Na empresa que vai fazer a entrega dos produtos do Alibaba aqui na região do litoral. É mais ou menos isso que acontece. Eu faço o planejamento dos recursos da distribuição. E depois que eu estou com o produto pronto e embalado e sei para quem eu vou entregar, se é para o motoboy 1, que vai para a região 1, eu tenho que, quando for o caso, né, no caso da pizza não, eu já vou direto para o transporte aqui, né? Mas quando for o caso, eu faço a armazenagem do produto acabado. Por exemplo, eu tenho que fazer um móvel, fiz o móvel e está prontinho, vou entregar amanhã. Então, ele deixa na armazenagem do produto acabado. Amanhã o motorista e o ajudante vêm, pegam o produto, colocam no caminhão e vai fazer a entrega. Quando é um produto, né, do sistema puxado, que é o caso da pizza, vai fazer direto o transporte. O motoboy vai levar direto. E nesse caso da distribuição física, normalmente, turma, eu tenho processamento de pedido. E o que é o processamento do pedido, turma? O que é o processamento do pedido? Então, no caso da pizza, que é um sistema puxado, o processamento do pedido é, desde o momento em que o atendente ou a atendente pega o telefone e fala, alô, aqui é da pizzaria X, aí a pessoa do outro lado fala assim, olha, aqui é fulano. Aí ele digita o nome de fulano, ou o telefone de fulano, ou o BINA daquela empresa já diz quem é que está ligando e aonde mora. Isso já se torna um processamento do pedido. Então, já sabe quem é, aonde mora. O que ela quer? Por exemplo, se essa empresa, pizzaria, tem um bom CRM, que é o CRM, é um relacionamento com o cliente, certo? Customer Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Se essa empresa tem um bom relacionamento com o cliente e o cliente ligou na quarta-feira, e esse cliente normalmente liga nas quarta-feiras e pede uma pizza de mussarela com calabresa, ele já vai falar, ô fulano, você quer hoje uma pizza de mussarela com calabresa ou quer de outro sabor? Então, a pessoa sabe muito bem como é que é o processamento de pedidos daquela empresa. Então, quanto melhor for o CRM dessa empresa, um sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente, mais fácil essa empresa vai atender esse cliente. Só que tem que ficar bem claro, turma, para vocês, bem claro mesmo. O que tira a inércia da empresa é o processamento do pedido. A empresa ela está parada. Está parada. Quando entra um pedido, a empresa se mexe como um todo. Ou seja, a logística com a sua área de suprimento, a sua área de produção e a sua área de distribuição começa a se mexer. Enquanto eu não tiver o processamento do pedido, principalmente no sistema puxado, a empresa está inerte, parada, não se movimenta. Certo? A empresa não se movimenta. Ah, mas professor, eu estou fazendo contabilidade, eu estou fazendo marketing, eu estou fazendo gestão do estoque, tudo bem. Isso aí são tudo processos internos, mas a empresa não está produzindo e não está entregando. Então, enquanto eu não tiver um pedido e eu pegar esse pedido e processar,
a minha empresa está parada na sua área de produção e na sua área de transporte. Então, quem faz uma empresa se mexer, turma, é o pedido e o processamento desse pedido. Então, com isso, a gente viu a parte de baixo aqui da logística. A logística, então, é dividida. A logística de uma empresa é dividida na logística de produção, e essa logística de produção tem a movimentação de materiais, e essa logística de produção tem uma intersecção com a logística de suprimento. Dentro da logística de suprimento, eu tenho a administração de materiais, e essa logística de produção tem uma intersecção com a logística de distribuição, e a logística de distribuição faz a distribuição física. Para que isso aqui opere, eu tenho que ter um planejamento e controle de estoque, um planejamento, programação e controle da produção e um planejamento dos recursos da distribuição. Mas tudo isso aqui só funciona se eu tiver o processamento do pedido. Então, o mais importante aqui, turma, dentro de todo esse processo da logística da empresa, é ter o pedido. Certo? É ter o pedido. E aí, galera, eu vou perguntar para vocês. Para que eu tenha o pedido, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, eu quero ouvir um brainstorm de ideias, uma tempestade de ideias, turma. Para eu ter o pedido, o que eu preciso fazer? Criar uma necessidade. Luiz, você foi profundo, hein, cara? Criar uma necessidade. Ela é profunda, Luiz, porque como é que você cria uma necessidade? Professor, boa pergunta, mas eu quis dizer assim na questão de, por exemplo, você... Vou usar o termo que eu uso, né, diariamente, assim, ir na dor do cliente, né? Por exemplo, você dá para ele o que ele procura. Isso, muito bom, melhorou. Porque criar uma necessidade, por exemplo, vou te falar uma brincadeira, né? Não existe nenhuma necessidade que não seja suprida. Todas as necessidades, eu não posso falar todas, né? Porque é um número muito grande, né? Mas quase todas as necessidades hoje estão mapeadas e são supridas. Quase todas. Quase todas. Eu te diria que no 5 sigma, no 4 ou 5 sigma, 99,98, 97% já são detectadas, já foram detectadas e já são supridas de alguma forma. O que a gente busca hoje, principalmente com o processo de avanço da tecnologia e da inovação, é melhorar o processo de suprimento. Ok, Luiz? Melhorar o processo de suprimento. E aí você tem razão quando você ataca a dor do cliente. É isso mesmo, atacar na dor do cliente. Então, como é que eu faço? Como é que eu transformo em pedido? Como é que eu transformo em produto? Luiz, você falou muito bem, mas de uma forma geral. Seja um pouco mais específico, se você puder. Como é que você ataca a dor do cliente? Pesquisa de mercado, senhor. Então, legal. Primeiro, então você faz uma pesquisa de mercado. Com isso, você identifica o quê? A necessidade ou a dor do cliente. A necessidade, a dor do cliente, e você identifica também quem é o provável cliente, não é isso? Isso. Beleza? Então, você tem a dor e a necessidade e o provável cliente. E agora, o que você faz? Aí eu provavelmente já vou ter, né, criado um pedido, ou não? Não, ainda não. Por quê? Você conhece a dor do cliente e você conhece o cliente, mas como é que o cliente vai saber que você supre a dor dele? Ah, sim, sim. Aí eu ofereço produto. Muito bem. Então, cara, se eu, através de uma pesquisa, turma, isso serve para vocês, tá? Se eu, através de uma pesquisa, identifico uma dor num cliente ou num nicho de clientes, num hall de clientes, e sei quem é esse nicho, sei quem é esse hall, mas ele ainda não sabe que eu tenho o produto que satisfaça a dor dele. Então, eu tenho que fazer uma divulgação desse meu produto. E aí tem diversas formas, né, Luiz? Aí de storytelling, de conteúdo, aí tem diversas formas de fazer isso. Mas eu tenho que mostrar para o meu cliente ou para esse possível cliente de que eu posso
atender a essa dor, atender a essa necessidade. E daí, quando ele identifica que eu sou um possível provedor da solução que ele precisa, provavelmente ele vai fazer um pedido. E aí fica muito mais fácil quando a gente fala de commodity, né? Commodity pizza é um commodity. Agora, turma, como é que vocês, e aí quem quiser responder, responde, né? Como é que vocês escolhem pizza? Mas eu gostaria que alguém respondesse, né, turma? Eu falei que responde quem quiser, mas, poxa, todo mundo aí deve escolher pizza, né? Eu gostaria. Como é que vocês escolhem? Como? Professor, depende do dia, né? Tem dia que eu quero uma massa um pouco mais borrachuda, tem dia que eu quero uma massa um pouco mais fina. Mas Beleza. qual é o recheio, né? Tá. Mas como é que você escolhe quem fornece isso, Luiz? Pela indicação, né? Ou pela qualidade do serviço e do material também. Luiz, vamos supor, olha só, vamos supor. Você foi transferido da sua empresa e chegou em Santos hoje. Você está morrendo de fome e quer comer uma pizza. Como é que você faz? Professor, iFood. Hoje é iFood. Cara, então, pô, eu estou falando para você, é exatamente isso que eu quero que você responda. Então, cara, eu vou no iFood e vou ver a recomendação do iFood. Eu vou ver aquele que pode ser que tenha um cupom de promoção, vou ver aquele que tem menos reclamação ou mais avaliação positiva. Não é isso que a gente vai fazer? Isso. Então, é isso que a gente faz. Então, para que eu tenha dentro do meu processo um pedido, eu tenho que tornar a minha empresa ou o meu produto conhecida no mercado. Qual é o mercado? Então, por exemplo, a gente está falando de alimentação. Então, alimentação hoje, cara, a grande maioria vai no iFood. Quando é que você compra pelo catálogo da empresa hoje? Quando? Quando você é amigo do dono ou quando um amigo do dono mandou para você um catálogo, um folder. Luiz, guarda esse folder aqui da pizzaria da Tati, que é muito boa. Aí você pega e guarda. E o que você vai fazer, Luiz? Você vai experimentar. Se você experimentar e gostar, você provavelmente vai comprar novamente da pizzaria da Tati. Mas se você não gostar, você só compra uma vez, não compra mais. Então, por isso que é complicado esse sistema. Quando a gente fala de commodities, é muito difícil. Porque para você ter um processamento de pedido e esse pedido ser muito bem feito e depois ele ser muito bem avaliado e você ter o retorno desse cliente, é muito mais complicado. Porque dificilmente alguém se torna fiel numa pizzaria. Porque a gente tem N opções. E aí o Luiz falou bem, hoje eu quero uma pizza borrachuda, hoje eu quero uma pizza massa fina, hoje eu sei que aquela tem um recheio bom, hoje eu quero preço. E eu sei que eu vou pagar menos nessa pizzaria. Então, tem diversas funcionalidades para você ter o seu processamento do pedido. Isso serve, turma, para qualquer uma das categorias que a gente se meter. Eu quero entrar no comércio. Poxa, tem toda uma dificuldade. Eu quero ser um cara da logística. Poxa, mas minha empresa não transporta nada nunca. Por que será que a minha empresa não transporta nada nunca? Alguma coisa está de errado, ou no preço, ou no prazo, ou na forma de pagamento, ou alguém já teve alguma desilusão com a minha empresa e eu nem sei. Olha só, turma, às vezes eu não vou lá nem no Reclame Mais e não sei que estão reclamando da minha empresa, ou não cadastrei o meu e-mail para receber uma reclamação da empresa, não tratei aquilo, fica lá, todo mundo fica vendo que eu não trato, porque às vezes no próprio Reclame Aqui você entra e trata a reclamação e satisfaz. Você teve uma reclamação legal, teve, muito bem, parabéns, mas você tratou aquela reclamação e deu um feedback positivo para o cliente. Às vezes isso está te prejudicando também. E às vezes eu estou com a minha empresa trabalhando e não sei por que ela não tem pedido. Tá? Então, o processamento do pedido é muito importante nessa área, turma. Então, o que eu queria trazer para vocês? A nossa empresa ela é super importante,
Mas tão importante quanto a nossa empresa na área da produção, na área da qualidade, na área de custos, é ter uma boa área, se não de vendas, mas de marketing. Ou de marketing e vendas, ou eu coloco tudo isso dentro de uma área comercial para que minha empresa e meu produto sejam reconhecidos. E eu coloco também o relacionamento com o cliente para que eu tenha um processo de fazer com que o cliente que reclame seja atendido. Então, isso tudo é importante. Por quê, turma? Porque se eu não tiver o pedido, a minha empresa não opera. Não adianta nada eu ter uma baita estrutura, né, que não é o que vocês estão fazendo naquele trabalho, porra, tem um baita sistema de processamento, tem um layout, tem os meus processos, tudo muito bem definido, mas não tem ninguém de vendas. Não tem ninguém mostrando que eu sou uma empresa que fornece solução para uma determinada dor do cliente. Se eu não tenho isso, turma, não adianta nada eu ter toda essa estrutura aqui interna pronta e eu não tenho meu processamento de pedido adequado. Ok? Dúvidas até aí, turma? Perguntas? Galera, dúvidas, perguntas? Não, professor. Não, né? Legal. Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu vou já estou fazendo a chamada agora, tá? Estou pegando aqui dando um print na tela e vou fazer a chamada aqui. Minha chamada é essa, tá? Eu dou um print na tela e colo aqui numa página que eu tenho aqui. Vamos lá fechar esse quadro amarelo? Não acabou ainda, tá? Olha só, nós estamos quase que uma aula toda num quadro amarelo. Por isso que eu falei para vocês, né? Talvez a Lara, a Tati lembrem disso aqui e o Vitor também lembre disso aqui. Por quê? Porque eu gosto desse quadro amarelo porque ele tem uma baita condição de explicar para vocês o que é a cadeia de abastecimento, do nome da nossa disciplina, e o que é a logística aqui dentro. Então, essa empresa que faz logística, que tem a logística da produção, a logística do suprimento e a logística da distribuição, ela tem ligado a ela os fornecedores, turma. Então, essa empresa, para produzir, se for uma pizzaria, é cheia de fornecedor. Então, eu tenho um fornecedor de insumo, de matéria-prima, eu tenho um fornecedor de energia, eu tenho um fornecedor de gás ou da lenha, eu tenho um fornecedor da linha telefônica, eu tenho um fornecedor da internet. Então, eu tenho diversos fornecedores aqui para o meu processo de recebimento. E além de ter diversos terceiros ou prováveis terceiros envolvidos com o meu processo. Então, dentro da minha logística, eu nunca posso esquecer quem são os meus fornecedores e quem são os meus terceiros. Isso para a logística de suprimento. E para o lado da logística de distribuição. Então, olha só, eu tenho um monte de pequenas setinhas aqui, tá? Então, por exemplo, eu produzi o meu produto. Aí eu tenho a minha expedição. A minha expedição, ou seja, o picking já está tudo pronto, eu já planejei o recurso da distribuição, eu vou fazer o transporte, ok? Então, eu tenho a minha expedição. Então, eu estou aqui com a minha empilhadeira, colocando o produto dentro do caminhão e o caminhão pronto para sair. Esse caminhão pode sair, primeiro, dependendo da condição, da grandeza da empresa e daquilo que a empresa atende, ele pode ir para um centro de distribuição, que é o caso do McDonald's, que é o caso da Casa Bahia, que é o caso da Magazine Luiza, que é o caso dos grandes atacadistas, né, varejistas. Então, normalmente, essas empresas têm um centro de distribuição. Por exemplo, é o caso das empresas que produzem alimentos e mandam para o CEAGESP. O CEAGESP em São Paulo é um grande centro de distribuição, que recebe caminhões, né, de verduras, frutas, legumes de um monte de pequenas empresas. E lá ele é um centro de distribuição. Aí o feirante vai lá, compra as caixas de cada um do produto, o dono do pequeno supermercado vai lá e compra a caixa do produto dele e leva embora. Mas esse caminhão também, olha só, se ele do centro de distribuição, desculpa, vamos continuar. Do centro de distribuição ele pode ir para um armazém central e do armazém central ele vai para o varejo. E do varejo, essa setinha aqui vai para o consumidor. Ou vai para uma montadora, essa setinha aqui pontilhada. E dessa montadora para um consumidor.
Ou dessa expedição dessa empresa pode ir direto para o varejo. Varejo, por exemplo, é o supermercado. O supermercado é o varejo. O açougue é um varejo. A livraria é um varejo, que a gente chama de varejista. Esse cara vende direto para o consumidor final, ok? Ele pode também vender para uma montadora aqui, que nem eu falei, mas normalmente o varejo vende direto para o consumidor final. Aí, essa expedição também pode ir para um distribuidor atacadista. Distribuidor atacadista é aquela empresa que compra de diversos fornecedores, tipo um açaí da vida, um açaí da vida, né? E aí vende para pequenos supermercados. Então, ele é distribuidor atacadista. Esse açaí também vende para o varejo também, né? Ele vende uma peça para o varejo e quando é atacado ou distribuidor, ele vende em grande quantidade. E daí esse distribuidor ele vai vender para um varejo para vender para o consumidor. E essa expedição também pode ir direto para o consumidor. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando a gente for ver as formas de venda, que é o canal direto e o canal indireto. A gente vai ver ainda dentro da nossa disciplina, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de que esse quadro amarelo é muito completo para a gente poder explicar para vocês o que é a cadeia de abastecimento. Então, na parte final da distribuição física, que é quando eu vou transportar, eu tenho centro de distribuição, armazém central, varejo, distribuidor atacadista, montador e consumidor. Toda essa gama de envolvidos no meu processo faz com que eu tenha uma cadeia de abastecimento maior ou menor. Ok? Perguntas aí, turma? Chegamos agora ao final do quadro amarelo. Alguma pergunta aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Principalmente o primeiro semestre, turma. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Se não ficou, eu quero ver o positivo aí, turma. Põe um positivo aí para mim. Débora, Guilherme, Pamela, Giovanni, Tatiane, Luiz, Vinícius, Lara e Vitor. Estão aí? Sim, senhor. Muito bem, Lara. Vitor, está aí comigo, Vitor? Hoje você não falou nada, hein, Vitor? Vitor Costa, depois do boa noite, Vitor, 21 horas e 2 minutos, você não falou comigo, hein? Quero ver que você está ao vivo aqui com a gente. Galera, eu adoro essa parte, turma. Adoro falar sobre cadeia de abastecimento, sobre logística. É uma área que eu gosto muito, que eu tenho uma competência razoável para falar disso, tá? Então, nós vamos agora passar para o próximo slide. Uma abordagem sobre estratégia. Então, olha só, a logística empresarial, que é aquela que a gente falou, quando eu tenho a minha cadeia de distribuição unindo com a com a minha logística de distribuição, unindo com a logística de suprimento da outra empresa, ela se forma. Então, a logística empresarial ocorre em 2 momentos. Quando a gente chama de logística inbound, que é de fora para dentro da empresa. Então, a minha empresa está aqui e eu estou com a minha logística de suprimento unindo com a logística de distribuição com o meu fornecedor. Então, numa abordagem estratégica da logística empresarial, é a união da logística de distribuição do meu fornecedor com a minha logística de suprimento. Isso a gente chama de logística inbound, de fora para dentro da empresa. Então, provavelmente, essas palavras, vocês que são da logística, vão começar a ouvir. SCM, Supply Chain Management, CRM, Customer Relationship Management. Inbound na logística e outbound da logística. Como a gente, na gestão da produção, ouviu falar em inputs
de dentro, de fora para dentro. Output, de dentro para fora. Aqui é a mesma coisa. Inbound é como se fosse para dentro do balde, né, ao pé da letra, para dentro do balde, mas é tudo que é de fora para dentro da minha empresa. E quando eu pego o meu produto acabado, certo? Meu produto pronto, e vou distribuir esse produto, ou seja, eu vou pegar minha logística de distribuição e vou unir com a logística de suprimento do meu cliente, eu estou fazendo uma logística chamada de outbound, de dentro para fora. Então, quando é que se dá a logística empresarial? Quando eu tenho esses dois momentos, logística de inbound ou logística de outbound. Não é não é ou, é e ou, porque a minha empresa pode comprar de um fornecedor e vender para um cliente que é um cliente transformador também. Ainda não é o cliente final. Então, normalmente a gente chama isso de B2B, que é business to business. Ou seja, eu compro de um negócio e vendo para um negócio. Então, é negócio para negócio. Quando é B2C, ou business to customer, é negócio para cliente. Customer, nesse caso, lembre-se que é o cliente final, tá? Então, quando eu vendo pizza, normalmente, não é a pizza que o cliente pediu, né? Quando é uma pizza congelada, pode ser que eu esteja vendendo para uma pizzaria, né? Para um restaurante, então é B2B. Mas quando é cliente final, é B2C, é business to customer. Então, é negócio para cliente. Quando é negócio para negócio, é B2B. Professor, mas existem outras letras? Existe o B2Z, to G, né? Que é o G de governo. Então, é negócio para governo. Pode ser que a empresa vende para negócio e para cliente. Então, é o B2B2C. Então, existem várias maneiras. E quando eu faço essa interligação da minha empresa com o fornecedor, da minha empresa com um cliente, eu estou fazendo a logística empresarial. A gente já tinha falado aqui no quadro amarelo, tá? Mas não aparecia o nome. Agora não, agora aparece o nome. Então, numa abordagem estratégica sobre logística, quando eu falar em logística empresarial, eu estou falando em logística inbound e estou falando em logística outbound. Alguma dúvida aí, turma? Algum nome feio que vocês não gostaram? Não adianta reclamar para mim, tá? Tem que reclamar para os autores. Mas não é um nome feio que vocês já devem ter ouvido falar nisso aí. Input, inbound, output, outbound. Vamos lá, continuando. Complementando o quadro amarelo, turma, complementando o quadro amarelo, não ficou muito bom de ler, mas eu vou ler aqui para vocês. No quadro amarelo e no quadro seguinte, a gente viu produção, que é a logística interna ou logística de produção. A gente viu o recebimento e o estoque, que é o meu suprimento, que vem de um fornecedor. E a gente viu que a gente produz um produto, separa o produto no picking, produz um produto e manda esse produto para o cliente. Então, a gente chamou isso de outbound e isso aqui de inbound. Então, inbound é a logística de suprimento. Outbound é a logística de distribuição. E, no caso aqui, eu tenho um cliente e tenho um fornecedor. Então, isso aqui ficou bem claro. Mas o que acontece na logística, turma? O que acontece na logística que é tão fundamental quanto você executar a tarefa? Primeiro, o processamento do pedido de venda. Sem o pedido de venda, minha logística não se mexe. Lembrem-se disso, não adianta eu ter uma baita estrutura aqui se eu não vender a pizza. Se nenhum cliente ligar para mim e comprar a pizza. Se nenhum cliente fizer isso, o pizzaiolo está parado. O motoboy está parado. A atendente está parada. Então, meu processo de produção está parado. Então, eu tenho que ter um processamento de pedido de venda. Então, quando eu tenho processamento de pedido de venda, minha produção começa a se mexer. Eu começo a mexer no estoque, a produzir, eu começo a fazer o picking, expedir e chegar o pedido para o cliente. Tem uma coisa que está aqui muito claro e que talvez vocês não tenham pego, mas tão importante quanto levar a pizza para o cliente é
Tão importante quanto levar a pizza para o cliente, o que é tão importante quanto? Ou seja, quando eu levo uma pizza para o cliente, o que é importante além de levar a pizza para o cliente? O que vocês acham, galera? O que é tão importante quanto entregar a pizza para o cliente? Ter um bom feedback do cliente? Antes disso, hein? Ter um bom feedback do cliente é importantíssimo, Guilherme. Mas depois que acontecer isso que eu estou perguntando. O lucro, né, professor? O quê? Não entendi. Lucro. Então, mas antes de ter o lucro, Luiz, o que eu tenho que ter? Olha só, eu vou levar a pizza para o cliente, entreguei a pizza para o cliente, o que eu tenho que ter? Não estou no iFood, Luiz. Esquece o iFood. Não estou no iFood, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer lá quando eu entregar a pizza para o cliente? Eu não comprei do iFood. O entregador vem trazer a pizza para mim. O que ele cobra de mim? O dinheiro. Dinheiro, Tati. Muito bem. A gente chama isso de pagamento. Porque nem sempre é em dinheiro, né? Às vezes pode ser em cartão, de débito ou de crédito. Então, o que o pizzaiolo cobra da gente? O pagamento. Então, o que eu queria falar para vocês, e que quando a gente fazia isso no sistema Petrobras, turma, eu sempre fui da área de logística da Petrobras. Então, a gente sempre falava para a turma, né, para os operadores, quando começava, tão importante quanto fazer isso aqui, a logística interna, a logística de suprimento e a logística de distribuição, e ter um bom feedback do cliente, tão bom quanto é eu fazer o meu processo de contas a receber. Então, eu tenho o meu processamento de venda, do pedido de venda, recebi o pedido de venda, fiz a pizza e entreguei. Quando o entregador chega lá, ele tem um bom processamento de contas a receber. Qual é? Quem faz o pedido de venda normalmente pergunta como é a forma de pagamento. Ou então você já fala assim, ó, a forma de pagamento é cartão de débito. O que essa pessoa aqui, o entregador, tem que fazer? Tem que levar a maquininha de débito, levar a maquininha de crédito. Ou a pessoa fala assim, olha, o custo do meu produto foi R$59. Eu não tenho R$59, mas eu vou pagar em dinheiro com uma nota de 100. Aí eu falo assim, ó, troco para 100. Então, o motoboy tem que levar troco para 100. Então, tudo isso é um excelente relacionamento. Por quê? Porque se eu não tiver, aí vem o que você falou, Luiz, se eu não tiver um processo de recebimento muito bem definido, cara, eu não recebo, eu não vou ter lucro, não vou nem pagar meus custos. Então, o que eu quero falar para vocês? A logística, ela é fundamental, mas tão fundamental quanto é a logística, eu tenho que ter um faturamento de contas a receber. Quando é uma pizzaria, turma, é excelente, tá claro. Eu nunca vou vender uma pizza a prazo. Eu posso vender uma pizza no cartão de crédito, mas a pessoa que passar o cartão de crédito, o dinheiro já está reservado para mim. Certo? Eu nunca vou vender uma pizza a crédito, a não ser que seja uma pessoa que eu conheça super bem, o cara compra 10 pizzas por semana e me paga por semana, sei lá. Aí a gente vai resolver. Mas, normalmente, o faturamento de contas a receber de um pedido feito em um sistema puxado é à vista. Ou, às vezes, ele é antecipado. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de antecipado. Então, por exemplo, quando eu compro no Mercado Livre, não querendo fazer, né, propaganda do Mercado Livre, mas eu pago antes de receber o produto. Lógico que eu tenho direito de reclamar e pegar meu dinheiro de volta, mas normalmente eu pago antes de receber. Poxa, é uma baita confiança, né? Como é que eu confio nesse processo? Então, eu confio de pagar antes. Então, isso chama-se pagamento antecipado. Normalmente, a gente faz pagamento pós. Eu vou no supermercado, eu compro tudo, passo no caixa e pago. Não fiz antecipado, eu faço pós. Mas quando eu vou no iFood, nos outros sistemas, aí eu sempre faço pagamento antecipado. Então, por exemplo, o Uber hoje permite que você faça o pagamento no débito. Então, ele é um pagamento pós-executado, certo? Mas você pode fazer no crédito também, você pode fazer pagamento de dinheiro. Tudo depende do sistema. Então, o que eu quero falar para vocês é que, além de fazer uma baita logística muito bem feita, com suprimento, com produção e com distribuição, eu tenho que saber muito bem
processar meu pedido de venda e faturar minhas contas a receber. Mas não é só isso, turma, porque isso é o lado do outbound. Mas e o lado do inbound? Então, se eu sou uma produtora de pizza, eu faço pizza. Para eu fazer pizza, eu tenho que ter matéria-prima, eu tenho que ter insumos. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter um excelente processamento de pedido de compra. E, além de ter um excelente processamento do pedido de compra, eu tenho que ter contas a pagar. Eu não posso esquecer de pagar a água, eu não posso esquecer de pagar a luz, eu não posso esquecer de pagar o aluguel, que aí vou ter algum prejuízo nesse processo. Então, quando a gente fala de logística, turma, a logística ela tem que ser muito bem feita. Mas os processamentos do pedido de compra e do pedido de venda e os processamentos de conta a pagar e contas a receber tem que ser muito bem feito, porque senão meu sistema nunca vai bater. Então, para quem está nessa área de comércio, né, por exemplo, o Luiz e a Tati, então serve para vocês ter sempre muito cuidado nessa área, tá? Uma logística bem feita, mais um processamento de compra e de venda muito bem feito, contas a pagar e contas a receber muito bem feito. Para que você tenha sempre um processo que vise, como o Luiz falou, lucro. Porque o que eu tenho que fazer no meu processo? Para que eu quero abrir um negócio? É para ter, gerar receita e gerar, né, quem sabe, riqueza. Mas para isso eu tenho que fazer muito bem feito para que o meu processo, às vezes eu estou trabalhando e não estou ganhando nada, estou só pagando os meus custos. Então tudo isso tem que ficar muito bem fechadinho. Turma, alguma pergunta aí? Então o que a gente fez? A gente uniu toda a cadeia de abastecimento com a logística interna, de suprimento e de distribuição, juntou agora a minha logística empresarial com o meu fornecedor e com o meu cliente, deu um nome para isso, de fora para dentro chama inbound, de dentro para fora a gente chamou outbound, e colocou aqui um processamento de pedido de compra e de pedido de venda e minhas contas a pagar, minhas contas a receber. Então, tudo isso, turma, está no que a gente chamou aqui, ó, bem aqui, a gente chamou, vamos ver aqui, de gestão da cadeia de abastecimento com um novo modelo competitivo e gerencial. Cadê? Eu acho que eu passei por aqui. Aqui, ó. Gestão da cadeia de abastecimento como um novo modelo competitivo e gerencial. Então, o que a gente acabou de falar? Né? Que eu tenho que ter um excelente sistema de produção, eu tenho que ter um excelente sistema de logística, eu tenho que ter um excelente sistema que junte a minha logística no meu inbound, no meu outbound, e eu tenho que ter um excelente sistema de gestão do meu cliente. Ok? Dúvidas, turma? Perguntas? Não, Alguém? senhor. Tranquilo, né? Para alguns, por exemplo, para a Tati, para a Lara e para o Vitor, que ainda não falou comigo, Vitor, eu estou aqui. Pode ser que alguma coisa aqui a gente esteja fazendo revisão. E, no fundo, é bom, porque vocês acabam adquirindo sempre um pouquinho mais de conhecimento. Para os outros que são primeiro semestre, provavelmente essa pessoa está vendo isso aqui dentro de um carrinho muito cheio. Pode ser que esteja aqui com muito conteúdo. Só que é difícil quando a gente faz semestres, né, não ter que revisar e não ter que dar um caminhão cheio. Porque a nossa aula é de gestão da produção e abastecimento. Mas se eu não falar de logística para vocês antes de falar do que é abastecimento, vai ficar bem confuso para quem entrar nesse processo agora. Então, por isso que eu fiz questão de colocar para vocês o que é logística, o que é logística de suprimento, logística de produção, logística de distribuição e o que é logística empresarial dentro do que é cadeia de abastecimento. E aí, a partir de amanhã, a gente entra efetivamente no que é cadeia de abastecimento de uma forma mais ampla do que o que a gente falou hoje. A gente falou hoje bem específico para que vocês entendessem o que é a logística dentro do processo da cadeia de abastecimento. Tá? Não se preocupem com o trabalho a gente vai dar um espaço para o trabalho amanhã. Eu tinha planejado hoje, né, fazer com vocês os exercícios de RASOP e de AAF, mas a gente vai fazer quando a gente tiver aula presencial, na semana que vem.
Então, a aula na semana que vem vai ser presencial na quinta-feira e a gente vai fazer o exercício junto, tá? Vai terminar aqueles 2 exercícios lá que a gente fez, o do trem 1, do trem que descarrilhou, e daqueles tanques de produto A e produto B. A gente vai fazer em sala, tá? Porque a gente tem um pouquinho de tempo ainda para a TD3. Então, a gente, na quinta-feira que vem, que é em sala de aula, fica mais fácil para a gente pegar uns 15, 20 minutos da aula e fazer o exercício. E aí, a gente amanhã continua na cadeia de suprimento e faz o exercício nosso, que vai valer nota para a TD3. Amanhã eu complemento o que falta para o exercício, só que a diferença é que eu vou querer um exercício entregue no papel, tá? O exercício vocês vão juntar o que vocês já fizeram até a TD2, mas fazer uma apresentação melhor, porque aquele foi bem simplista, e vocês vão fazer um exercício para entregar para mim no papelzinho, né, no impresso, de umas 10, 12 páginas no máximo, para entregar para mim, que vai valer para a TD3. Complementa aquilo que você já fez, mais o que falta fazer. Ok? Dúvidas, perguntas? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, deixa eu só, antes de vocês saírem, deixa eu só ver se eu tirei a foto com os 9. Espera aí. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, então tem 9, que é o que está agora no momento. Então, galera, gratidão pela presença, gratidão pela participação. Até amanhã, se Deus quiser. Beleza, professor. Obrigada Boa pela noite, aula. Falou, professor. Boa noite. Boa noite.